Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Arquitetando o Mundo Afora. Aqui a gente vai conversar sobre arquitetura e sobre os assuntos correlatos deste mundo que nos circunda, porque afinal de contas, arquitetos ou não, vivemos circundados por paredes, por cidades, por prédios e tudo isso, né? Então a arquitetura é um assunto que compete a todo mundo. Para inaugurar esse momento aqui, eu queria trazer para vocês um assunto que me foi muito pedido, porque eu já trabalhei em alguns posts no Instagram e também no nosso site, arquitetandomundoafora.com.br. Eu já trabalhei lá esse assunto e me foi pedido para que eu desenvolvesse isso num vídeo, numa coisa mais completa, numa aulinha. E qual que é este assunto? Hoje nós vamos falar sobre esse edifício aqui. Chamei de a residência do Sr. Cunha das Roupas Feitas. Quem é de Curitiba já conhece ou deveria conhecer esse prédio. Esse prédio está lá na rua 15 de novembro, em esquina com a rua Monsenhor Celso. Quem é da velha guarda aí, tipo eu, vai lembrar que ali na rua 15 de novembro, mais ou menos na altura desse prédio aí, ficava aquela senhorinha cantando o jogo do bicho lá, o Borboleta 30, não sei se é 6 ou 2, faz tempo, tá gente? Eu não lembro. Mas ficava lá cantando bingo na esquina desse prédio. Então, acaba que virando um referencial. E esse edifício é um dos edifícios mais importantes ali do centro da cidade, né? Nós temos um contexto histórico bastante importante e relativamente preservado no centro de Curitiba. E hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas. Por exemplo, por que a importância de se preservar? A importância de se preservar não só o prédio individualmente, mas o entorno. Porque às vezes, para a gente entender o que acontece num prédio individualizado, a gente precisa tirar informações do contexto, do entorno. E como esse prédio em Curitiba, ou na história nossa ali do Paraná, ele é negligenciado, ele é sottovalutato, ele é pouco valorizado, digamos assim, né? É o edifício que a gente conhece, né? Por antigo Banestado, por... prédio gótico não. Enfim, todo mundo conhece mais ou menos esse prédio. Então, nós estamos falando de um edifício de 3 pavimentos, agora buscando uma linguagem arquitetônica, fazendo uma leitura prévia. É um edifício de esquina, de 3 pavimentos, que a gente encontra muitas peculiaridades nesse edifício. Ele é muito comum por esse ladrilho amarelo e pela essa parte de baixo de pedra, né? Esse prédio foi construído em 1893, a pedido do imigrante português Manuel da Costa Cunha. Ele contratou o engenheiro italiano Ernesto Guaita, nome em alta na época, não gosto desses termos, mas enfim, estava em alta na época o Ernesto Guaita, trabalhando muito em vários edifícios, não só no urbanismo, mas em vários edifícios da cidade. E o Manuel Cunha contratou o Guaita para fazer o projeto da sua casa, né? Que ali a gente tinha um edifício de uso misto. O que é isso? No térreo tinha o comércio e nos pavimentos superiores tinha uma residência. Isso era uma tipologia muito comum no centro da cidade. As pessoas tinham a sua panificadora, o seu restaurante, a sua loja no térreo e nos andares superiores era a residência. Então isso a gente chama de uso misto. Hoje ele é o Banco Itaú, ali da Rua 15, né? Então ele tem um utilizo institucional. E ele é um prédio tombado. Não um tombamento individual, mas um tombamento de conjunto, né? Ele faz parte do tombamento da paisagem do trecho que sai da Praça Osório e vai até a Praça Santos Andrade. Qual que é a diferença entre o tombamento de paisagem e o tombamento individual? No tombamento individual, são considerados um conjunto mais completo do edifício em si. E isso, entre outras coisas, engloba também a parte interna. Quando o tombamento é de paisagem, o que se deseja preservar é aquela vista, é a própria paisagem. Então, intervenções internas no edifício, desde que não apareçam da janela para fora, pode ser. Também, gente, a questão de tombamento, ela tem vários níveis, então assim, cada caso é um caso, a gente tem que estudar. No caso aqui em questão desse edifício,
o tombamento compete somente à parte externa, às fachadas, porque ele faz parte desse tombamento de paisagem, né? A gente tem mais ou menos a configuração que a gente tem hoje, que é o edifício em 3 pavimentos, a parte de baixo em pedra, né, os ladrilhos. A gente consegue ver através das fotos históricas, das diversas imagens, essa outra aqui de 1906, que ele é um edifício que está relativamente preservado. Então, o que a gente vê lá hoje é basicamente original, né? Não entrando muito na questão de originalidade e autenticidade, que sempre dá confusão, mas a gente vê que é um edifício bastante íntegro. E o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui nesse momento é, já que nós estamos falando de tombamento de paisagem, a paisagem. Esse é um edifício que se destaca e se destacou muito na paisagem da Rua 15 de Novembro, justamente por ter 3 pavimentos. Foi o primeiro prédio de 3 pavimentos na Rua 15. E percebam que, nesse contexto ali da época, mesmo assim ele já se destacava, porque ele era um edifício alto, ele era um edifício imponente e ele era um edifício com uma linguagem ornamental e arquitetônica completamente diferente do que estava em volta. Então a gente pode ver. Esse edifício, né, que foi construído ali pro senhor Manuel da Costa Cunha, que era um imigrante português, e isso é extremamente importante, no térreo tinha a loja do seu Cunha, que era uma loja de roupas, uma alfaiataria, ele fazia roupas. E a loja foi conhecida pelas pessoas ao longo dos anos como o Cunha das Roupas Feitas. Daí vem o título desse trabalho que eu quis resgatar essa memória. Por quê? Essa história de chamar esse prédio como o Antigo Banestado, o prédio gótico da Rua 15, e também eu já ouvi falar sobre o Palacete Macedo, apesar de eu achar que o Palacete Macedo é um outro prédio, mas que eu já vou mostrar para vocês. São todas nomenclaturas que se referem a fases do edifício que nada tem a ver com o proprietário, sendo que o edifício tem tudo a ver com o proprietário. Deu para entender? Já vou explicar. Então, gente, é um edifício, até pela questão de localização, que foi testemunha dos grandes movimentos da cidade, da história, uma testemunha da história esse edifício, né? E a parte mais marcante dele foi justamente o percurso histórico dele. Ele ficou com a família do seu Manuel Cunha até mais ou menos a época da Revolução Federalista, que nessa época o Cunha foi obrigado a entregar todo o estoque dele. E aí ele não conseguiu pagar as contas, ficou endividado e teve que vender a casa. E quem comprou a casa foi o ervateiro Manuel de Macedo. E o Manuel de Macedo ficou com essa casa e os seus herdeiros acabaram vendendo para o governo do Paraná. Aqui eu trago para vocês uma foto, uma coisa que eu queria, uma ressalva que eu queria colocar aqui agora. Importante. Esse edifício passou, nos últimos anos, por um grande restauro, uma grande reforma, e eu não vou trazer aqui, não vou abordar esse fato, esse restauro, essa reforma que esse edifício passou. Por quê? Porque eu não estive em Curitiba depois que terminou. A última vez que eu fui para Curitiba foi em 2024, e eu passei ali, o prédio estava em reforma. Então eu não tenho dados, não tenho fotos do que tá mais recente, né? Mas a análise que a gente vai fazer aqui é independente do que está feito lá, né? Do restauro que foi feito. Então, as minhas fotos estão todas datadas aqui, elas são de 2010, da época da minha dissertação de mestrado, porque na dissertação de mestrado eu fiz um estudo de todas as obras do Guaita, incluindo esta aqui que nós vamos falar hoje. Falando de paisagem, voltando a falar de paisagem, por que isso é importante, né? A paisagem conta histórias, gente. A paisagem forma cultura, a paisagem forma história, a paisagem traz informações, a gente se sente pertencente, porque é um conjunto de códigos nos quais a gente se identifica, né? Então a gente se sente pertencente ou não pertencente àquele local através das informações que a própria paisagem nos passa, né? Tem aquele lugar, às vezes, que você visita e você não sabe bem por que direito, mas você não se sente bem. Já tem um outro que você se sente mais acolhido, você se sente mais em casa, né? Então, tudo isso são informações que a própria paisagem, o próprio entorno, ele nos dá. E nesse prédio aqui, isso é muito importante, porque para entender
as peculiaridades dele, a resposta está na paisagem no exterior e no próprio exterior do prédio, né? Então a gente vê aí o gradil do térreo, a gente vê as iniciais do Banco do Estado do Paraná, do Banestado, porque esse edifício foi o Banco do Estado do Paraná por muitos anos, até ali na década de 70, acho que 73. 73 ele foi comprado para ser Banco do Estado do Paraná. Até então ele era da família Macedo, aí foi comprado uns anos antes pelo Estado do Paraná, foi uma série de órgãos do governo do Estado, e em 73 oficializou a instalação do Banco do Estado do Paraná, do Banestado, e ficou até ali nos anos 2000, e não sei exatamente a data, onde ele foi comprado pelo Banco Itaú, e é Itaú até hoje. Então, a gente vê no gradil essa sigla, que é uma marca histórica de uma passagem do tempo que está ali. Não sei se você que já passou por ali viu isso, se você se perguntou o que significa isso, bom, tô te contando. Então, é Banco do Estado do Paraná, né? Na nossa época aí, quem é da velha guarda, Banco do Estado, quando fala em Banestado, a gente lembra rapidamente daquele cofrinho do porquinho de plástico, assim, verdinho. Você tinha? Eu tinha. Não tinha nada dentro, né? Porque eu não conseguia guardar uma moedinha, mas, né? A gente fala em Banestado, era o cofrinho verdinho. Bom, falando um pouquinho sobre o autor, né? Ernesto Guaita era um engenheiro italiano formado pela Academia Militar de Turim. Ele era do exército italiano, condecorado, e foi para o Brasil e trabalhou na construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. E depois do final da estrada de ferro, ele ficou em Curitiba, instalou seu escritório e trabalhou muito lá, desde a parte de agrimensura, porque ele era agrimensor também, o plano de expansão da cidade, o primeiro plano de arruamento em 1885 e o primeiro plano de expansão da cidade em 1888, e também fez os prédios mais importantes da cidade. Ele trabalhou desde de residências até prédios importantes, que são os prédios dele que a gente vê em pé ainda, se mantendo em Curitiba, tá? Aqui tá uma foto do senhorzinho aí. Esse senhorzinho aí a gente conversa e trabalha junto tem quase uns 20 anos, né? Que eu pesquiso a vida do Guaita e a atuação dele. Aqui eu trago para vocês as obras do Guaita que a gente tem foto, tá? Tem algumas outras fotos, eu tenho algumas outras fotos que eu não tenho comprovação que são projetos do Guaita. Mas os que a gente tem comprovada da autoria dele são esses aqui que estão aqui para vocês. Os dois que estão em preto e branco, eles já foram demolidos. Então a gente tem aqui, né, nesse primeiro momento aqui, eu mostro para vocês a residência Cunha. Depois nós temos aqui a Casa Hertel, que fica na frente do Paço Municipal, na Praça Generoso Marques, ali onde acaba a Barão do Rio Branco, começa a Riachuelo. Aqui a gente tem o Museu da Imagem do Som, 1881, construído em 1881, também para um imigrante, mas era um imigrante alemão, Leopoldo Ignacio Weiss. Nós temos a Câmara Municipal, né, o edifício da Assembleia, construído em 1891, Barão do Rio Branco também. Aqui nós temos, quem não conhece esse prédio aqui, era a Escola de Artífices, que fica na Praça Carlos Gomes. Por que eu digo fica? O edifício, como tá aqui se apresenta, não existe mais. Mas tá lá, tipo, uma outra roupagem, para dizer assim, para não dizer que ele foi todinho descaracterizado. Tá lá, né? A casca. Mas a estrutura, né? Mas a fachada, essa fachada trabalhada não existe mais. Aí nós temos aqui o Palácio Garibaldi, lá no Largo da Ordem, lá para cima, né? Quase nas ruínas, ali no Belvedere. E nós temos aqui o antigo Palacete Macedo, por isso que eu ouvi se referir a esse edifício do Cunha como Palacete Macedo. Mas é errado, porque o Palacete Macedo é esse aqui, né? Que era da família Macedo também. Então, para que eu trago essas obras aqui para vocês verem? O Guaita, ele tinha um perfil mais ou menos linear de trabalho, né? Que ele fazia projetos muito inspirados, né, dentro do ecletismo, mas inspirado na arquitetura neoclássica ou na arquitetura maneirista, palladiana, né? E isso a gente vê de uma forma mais ou menos uniforme em todos esses edifícios aqui.
menos nesse. Aí a minha pergunta é sempre, o que me intrigou, o que me inquietava era sempre assim, por que esse é diferente? Por quê? O que é que tem, né? Porque essa história de gótico me soou meio estranha, mas o que me intrigou era justamente tentar descobrir o porquê que esse negócio era desse jeito, né? Então, a gente tem aqui essa questão de chamar ele de prédio gótico, né? Por que chama prédio gótico? Porque, logicamente, tem essas aberturas em arco ogival, a gente tem essa característica mais rústica do primeiro pavimento, com pedras que tem uma coisa que remete ao gótico, né? Mas, na verdade, dentro dos meus estudos, quando eu estava fazendo mestrado, eu descobri que o estilo predominante nesse prédio aqui não é gótico, é neomanuelino. O estilo neomanuelino, o que a gente vê? Ele foi um revival arquitetônico aí que surgiu no final do século XIX, evocando o estilo manuelino, que era um estilo que tinha dentro de si um resgate gótico, tanto que ele era chamado como gótico português tardio ou gótico flamejante, né? Então, a gente vê que essa manifestação do estilo neomanuelino aconteceu em Portugal ali no final do século XIX, de 1870 a 1920, que casa exatamente com o período histórico que nós estamos falando ali em Curitiba. Então, para ver como o Guaita ele era antenado nas tendências na Europa, né? Então, ele atendeu um pedido do cliente que era de origem portuguesa para que tivesse justamente essa influência, para que essa sua fachada eclética, que isso é muito vocativo do ecletismo, comunicasse essas características na fachada, né? Então, o estilo neomanuelino, ele traz essa questão da ornamentação com motivos náuticos e naturalistas, por exemplo, as cordas, esferas, armilares, cruzes da Ordem de Cristo, elementos vegetais e símbolos ligados às grandes navegações. Então a gente vê que tudo isso é um conjunto de ornamentação que é característico do neomanuelino, não do gótico. O gótico está diluído dentro do neomanuelino, mas esses elementos não existem no gótico, eles existem no neomanuelino. Então é errado dizer que aquele prédio é gótico, porque ele tem elementos de ornamentação que não existem no gótico. Você entendeu? Então, eu sou muito mais a favor que se evoque a parte correta da arquitetura desse prédio por dois motivos. Uma, porque da questão de ser correto, né, de se identificar corretamente, mas uma, porque evocam características que transformam esse edifício de uma forma muito peculiar na cidade. Me diga, gente, por favor, onde em Curitiba vocês vão encontrar outro edifício da mesma época com motivos náuticos na fachada, né? Com essa ornamentação exuberante, excessiva, que não venha de uma influência classicista, né? Ou propriamente Art Deco, Art Nouveau, né? Nós temos depois o Paço, né? Que Cândido de Abreu fez, bastante ornamentado, mas nós estamos falando ali de uma outra época, né? Então, trazendo aqui novamente para essa discussão, a gente vai ver que essa questão do neomanuelino, ela é preponderante nesse edifício. E falando em termos de manifestação desse estilo no Brasil, a gente tem aí o Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, que é uma joia da arquitetura nacional, né? Que é de influência portuguesa e que possui o estilo neomanuelino na fachada, em toda a sua composição arquitetônica. Nós temos também no Rio de Janeiro o Liceu Literário Português, que também utiliza do mesmo repertório arquitetônico e da mesma evocação. Aqui a gente até vê já uma linguagem mais similar, mas que se aproxima um pouquinho da Residência Cunha, né? Mas é que a gente tem as cruzes e coisas. Então vocês percebem nesses dois exemplos aqui como, apesar de a gente ter uma evocação de elementos góticos de arco ogival e tudo mais, a gente não pode dizer que isso aqui é gótico, porque o gótico está muito diluído dentro disso daqui, né? Então é muito mais importante a gente tratar das questões de forma mais correta, né? Porque
identificar corretamente esse edifício vai colocar ele num ponto de destaque que é o destaque que ele merece. E outro fator muito importante para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre esse edifício é olhar para o entorno. O que é o entorno, né? É esse espaço que circunda esse edifício, né? Esse espaço que está em torno ali, que está em volta. Então a gente vê que esse edifício está inserido num contexto do centro da cidade, do epicentro da cidade. Eu coloquei aqui até uma imagem do Google Maps que tem todas as tags que tem para identificar para quem não é de lá ou para quem é se identificar de onde a gente está falando. Então a gente tem a Praça Tiradentes, que era o marco zero da cidade, né? Aí a gente tem a Catedral, a gente tem o Paço da Liberdade, ali com o Mercadinho das Flores, a Rua 15 de Novembro é a Marechal Deodoro. E o prédio está aqui. Aqui um pouquinho eu dei uma direcionada com um destaque para o prédio, até falando da questão de que o volume original do prédio é esse. Depois a gente vai conversar sobre esse outro elemento aqui. Aqui eu trouxe para vocês o mapa mais antigo de Curitiba, esses dois aqui que são os mais antigos de Curitiba, mostrando aí lá da fundação da cidade que esse espaço já existia. Mesmo esse epicentro, esse começo da cidade como núcleo urbano, quando era pequenininho, essa posição desse prédio já existia, né? Então, provavelmente tinha outra coisa no lugar, né? Já era ocupado, mas já era uma área urbanizada, né? E para a gente entender e poder fazer uma relação, é importante que a gente faça uma leitura correta e adequada dessa fachada. Então, na minha dissertação de mestrado, que está no meu site, eu vou colocar na descrição aqui o link para quem se interessar, desconstruo toda essa fachada, faço uma leitura bastante técnica aqui, que eu não vou me deter aqui nesse momento, mas para a gente perceber que a parte da ornamentação, né, neomanuelina, que é a chave de interpretação para esse prédio, está aqui em cima, que são as argolas, né, que são esses motivos náuticos no sentido bem comedido, sim, bem contido, claro, mas isso ainda mostra tipo uma versatilidade do Guaita, porque o repertório dele de trabalho era muito dessa influência clássica e neoclássica dentro do ecletismo que ele produzia. Só que aqui tão forte era a presença e a conotação do proprietário que ele mudou a forma de trabalhar dele para atender o cliente. Então, assim, percebam como essa característica da influência portuguesa do proprietário é importante para esse prédio. Por isso que é muito importante que a gente nomeie de forma correta. Então, a gente tem aqui, na parte do coroamento do edifício, nós temos as argolas, né, que é uma coisa que do chão você praticamente não enxerga, então por isso que é importante fazer um estudo detalhado de uma fachada dessa. E nós temos os ladrilhos amarelos, que ao que consta nas pesquisas, foram trazidos de Portugal. Então, percebam como essa presença do proprietário, da essência portuguesa dele, como ele queria comunicar na fachada da casa dele de que ele era português, né? A sua origem. Então aqui a gente tem um elemento que, com quem eu sempre falo, acha super curioso, acha super interessante, a questão desse, eu batizei de puxadinho, desse elemento que a gente tem um pouco mais prolongado, fazendo uma extensão, um prolongamento na Rua Monsenhor Celso. Essa é uma extensão posterior, né? Muito provavelmente aí com a mudança de uso do prédio que saiu de residência para banco, se precisou de um pouco mais de espaço e se fez essa ampliação aqui. Aí eu acho que para não querer fazer uma coisa muito diferenciada, o pessoal fez uma mimese, né? Uma imitação, por assim dizer. Né? Por exemplo, aqui a gente tem o ladrilho português, o ladrilho amarelo. Aqui a gente tem um tramploil, né? Uma imitação pintado no reboco, na fachada, né? Aqui no prédio original a gente tem a parte de pedra, do outro lado a gente tem cimento. Então a gente tem um esforço aí de dar uma continuidade para o prédio, mas é uma mimese, né? E foi mantido isso até hoje e está no imaginário popular dessa forma, dessa maneira, né? Pensando na análise do entorno, a gente vê que o edifício do Cunha tá de frente para a catedral. Aqui, nesse espaço vermelho, tá o edifício do Cunha. E tá de frente, assim, ó, direitinho para a catedral.
Então, olhando para esse entorno e entendendo a dinâmica histórica, por quê? O Guaita participou, ele fez um projeto para a catedral. Toda a história da construção da catedral é cheia de confusão, né? O projeto da catedral ali, como vocês estão vendo, quem fez foi o francês Alphonse Condeplat. Na mesma época, a catedral é da mesma época do prédio do Cunha, mesma data, né? Então a gente tinha as duas obras concomitantemente saindo aí. E o Guaita trabalhou na obra da catedral. Teve confusão, enfim, saiu da obra da catedral, só Deus sabe por quê, a gente nunca encontrou essa informação. E aí, o Guaita estava tocando a obra do Cunha. E na catedral trabalhou também como mestre de obras o alemão Henrique Henning, aquele da Cruz do Alemão, né? Quem conhece a história de Curitiba sabe do que eu estou falando. E o Guaita chamou o Henrique Henning para trabalhar com ele na obra do Cunha. E por conta disso que a gente vê a marca dos dois nesse prédio, né? O Henrique Henning sendo um exímio mestre cantareiro. O que é um mestre cantareiro? É aquela pessoa que trabalha a pedra. A cantaria é um elemento de pedra, de construção, né? Então a gente vê essa cantaria do térreo como uma marca do Henning muito forte nessa obra. Então, assim, pegou o Guaita e o Henning, que saíram em termos bem pouco amigáveis da obra da catedral e foram para a obra do Cunha, que estava acontecendo ao mesmo tempo, que eles foram inaugurados no mesmo ano, os dois prédios, né? É do tipo assim, vocês ficam fazendo a catedral de vocês aí, a gente faz o nosso aqui também, né? Então a gente vê que não só a questão dessa presença, dessa influência gótica no prédio do Cunha através do neomanuelino, a gente vê também, né, e o dedinho do Henning através da cantaria, mas a gente vê também essa correlação direta com o entorno, com a catedral. Então, eu pensando aqui com os meus botões nessa obra, nesse entorno, eu vejo que talvez, pode ser que essa forte conotação gótica que tem no prédio do Cunha também seja uma resposta à saída pouco amigável do Guaita e do Henning da obra da catedral. Pode ser? Isso é conjectura minha, tá? E eu vejo que, como as duas obras estavam saindo ao mesmo tempo e a obra da catedral era uma obra super importante e super polêmica, e os personagens que estavam atuando ali eram os mesmos, então eu vejo que pode ser que tenha uma influência direta. E nisso a gente vê como o entorno influencia na leitura e na percepção de uma obra. Então a gente vê um edifício com uma carga conceitual imensa. Então a gente tem ali a influência do neomanuelino, que até onde eu sei não tem outro edifício de influência neomanuelina em Curitiba. Então a gente tem um edifício ali de clara influência neomanuelina no centro da cidade, com uma obra de cantaria muito refinada na base no térreo, no embasamento do edifício, que conversa com o entorno, com a catedral que estava saindo ali logo de frente, na mesma linguagem. Então a gente vê que é um edifício muito arraigado, com muito peso de entorno, com muito peso histórico, com muito peso conceitual para a arquitetura de Curitiba e para a arquitetura da cidade. E é um edifício que não é muito valorizado. Ele está lá, faz parte do conjunto arquitetônico da Rua 15 de Novembro, mas ele individualmente é pouco valorizado, tem pouca conotação. Então, todo esse meu processo de estudar, eu sempre olhei para isso e falei assim, por quê? Por quê? Né? Estudando, sendo uma estudiosa das obras do Guaita, por que esse edifício é tão fora da curva, né? E aí, cada vez que eu fui mais me debruçando em tentar entender, foi emergindo o contexto da participação do Henning, foi emergindo o contexto da briga da catedral, foi emergindo o contexto de uma época super conflituosa, e tudo isso está ali, tudo isso está ali na fachada, tudo isso conta a história, conta essa história. Então, o prédio, ele conta essa história, ele é uma influência, ele tem peso na paisagem. Influência desses elementos arquitetônicos portugueses, né?
O prédio era de um português projetado por um italiano, executado por um alemão. Gente, quer mais globalizado com isso? Não estou sabendo, né? Então, para vocês verem como a arquitetura, bem olhada, bem estudada, ela traz uma conotação, um peso, uma referência, né? E eu garanto para vocês que depois desse vídeo, conhecendo esses elementos, o passeio de vocês pela 15 não vai ser mais a mesma coisa. Tá certo, gente? Então eu queria só deixar aqui também uma referência aos materiais que eu utilizei para fazer esse vídeo. Se alguém quiser saber mais, quiser entender mais, tem o nosso site arquitetandomundafora.com.br. Tem a minha dissertação de mestrado, que eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem se interessar em saber mais, mas daí é uma leitura mais técnica, assim, eu recomendo para quem faz arquitetura mesmo. E é isso aí, minha gente. Então a gente conversou hoje um pouquinho sobre esse edifício super icônico, pouco valorizado, mas riquíssimo em história, em arquitetura e, por que não, em tretas da cidade de Curitiba. Gostaram? Por favor, aquela tríade maravilhosa do criador de conteúdo, curte, comenta, compartilha, por favor, escreve ali embaixo o que você achou, se você sabia disso, se você não sabia, a sua versão dos fatos, porque a gente coleta informações, a vida do pesquisador é essa, coletando informações. Então é isso aí, gente, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, sobre a nossa arquitetura, para valorizar onde a gente vive, né, minha gente, valorizar o passe. Tá certo? Obrigada por ter acompanhado até aqui e fique ligado que em breve a gente traz outro assunto aqui para ser discutido. Tchau, tchau!